Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Eu sou o pastor João Erlândio, do canal Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para mais um vídeo. Quero agradecer a presença de todos vocês comigo. Quero pedir para você ficar até o final desse vídeo. Com certeza o Espírito Eterno, o Senhor Jeová, tem uma palavra para o seu coração. Eu estava meditando na palavra de Deus e cada vez que eu leio a Bíblia eu aprendo mais. Cada vez que eu leio a Bíblia o Senhor me ensina algo importante. Hoje eu quero falar baseado no texto bíblico que está no Salmo 15. Salmo 15, só alguns versos eu quero ler, mas eu vou me concentrar mais no versículo 1 do capítulo 15, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Eu quero concentrar aqui nesta palavra e eu quero falar do tabernáculo de Deus. Primeiro, eu quero meditar sobre o tabernáculo de Davi. E nós sabemos que Deus ele mandou que Moisés fizesse antes, bem antes de Davi, lá nos livros do Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, lá no livro, quando Deus falou com Moisés, tirou o povo de Israel da terra do Egito, Deus ordenou lá no deserto que fosse construído um tabernáculo. Primeiro o tabernáculo de Moisés, aonde Deus falava com Moisés, e Moisés falava com o povo, né? Deus, ele sempre procurou falar com o seu povo de uma maneira tremenda e gloriosa, mas o tabernáculo de Moisés, que Deus mandou fazer, lá no reino de Davi, ele foi aprimorado, ele foi melhorado, e também no reino de Salomão ele foi mais aprimorado. E depois, na verdade, o tabernáculo de Davi, com o tempo, ele caiu, ele foi totalmente destruído, praticamente destruído, porque o povo ficou sem templo, ficou sem a Arca da Aliança, ficou sem os utensílios, a situação ficou difícil espiritualmente falando. Mas eu não quero somente me concentrar no tabernáculo de Moisés, nem no tabernáculo de Davi, nem quando ele foi aprimorado no reino de Salomão, mas eu quero falar do tabernáculo eterno. E eu quero, em rápidas palavras, dizer que aquele tabernáculo de Moisés, ele apontava para o tabernáculo futuro. O tabernáculo de Davi também, apesar de ter sido na terra, ter uma representatividade muito forte. Eu quero que os irmãos fiquem sabendo disso, que o tabernáculo do Antigo Testamento apontava para o tabernáculo futuro, da era da igreja e também da era do milênio e também do reino eterno. Mas, pastor João, eu quero aprender sobre isso. Irmão,
Todas as coisas do Antigo Testamento apontavam para as coisas futuras. As coisas que eram nos dias primórdios, no dia de Moisés, no dia de Davi, no dia de Salomão, apontavam para o futuro. O Antigo Testamento era uma ponte para o futuro. O Antigo Testamento profetizava o futuro. Os profetas do Antigo Testamento profetizavam o futuro. O tabernáculo de Moisés, de Davi e de Salomão apontava para o tabernáculo eterno, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque, na verdade, nós somos o tabernáculo de Deus. Todo cristão que ama Jesus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ele é um tabernáculo do Espírito eterno, Senhor Jeová. Ele é um tabernáculo de Cristo e de Jeová, de Deus. Entendeu? Quando eu falo tabernáculo do Espírito Santo, é porque o Senhor Jeová é o Espírito Santo. O Senhor Jeová é o Espírito eterno. Ele é o Pai de todos os Espíritos. Ele é o Espírito Santo. Entendeu? Que é o próprio Deus. Entendeu? Que o Filho Jesus Cristo compartilha do Pai, do Espírito eterno. Entendeu? O mesmo Espírito, o Espírito de Cristo é o próprio Jeová. É o próprio Espírito Santo que é Jeová. O Espírito Santo, ele dele próprio, ele administra todas as coisas criadas, toda a obra da criação. Os espíritos que comandam o sol, a lua, as estrelas, as árvores, as águas, o Espírito é uma porção, é uma parte do próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus, que comanda todas as coisas. E o Espírito Santo, ele sempre almejou morar num tabernáculo eterno. Deus queria que o povo de Israel se tornasse reis e sacerdotes nos dias primórdios, para ele habitar dentro do coração, dentro dos tabernáculos humanos. Porque, na verdade, nós somos um tabernáculo. Nós temos um tabernáculo. Entendeu? Eu estou aqui falando com você, eu estou tabernaculado. Eu estou morando dentro de um tabernáculo, de um corpo. Entendeu, irmão? Mas esse corpo hoje não está purificado ao ponto de uma morada eterna de Deus para todo sempre. Não, por quê? Porque nós temos falha, nós erramos, nós temos pecado, nós desobedecemos. E às vezes o Espírito Santo está na nossa vida, nós praticamos coisas que não agradam a Deus por causa da nossa matéria, da nossa fraqueza, da nossa desobediência. E o Espírito Santo não opera na sua totalidade na nossa vida, porque nós somos falhos e erramos diuturnamente e precisamos ser purificados para que possamos nos tornar um tabernáculo eterno para a glória do nome do Senhor. Por isso que ele disse na sua palavra que quem habitará no seu tabernáculo, olha bem, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? A igreja vai reinar com Cristo no milênio, lá em Jerusalém, lá no Monte Sião. Essa é a verdade. Entendeu? No Monte Sião. A igreja como tabernáculo eterno. Entendeu?
e morada eterna do Espírito eterno do Senhor Jeová, do Senhor Jesus conosco, entendeu? Porque o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo e o Espírito de Jeová, vai morar em nós. Nós vamos ser templo, tabernáculo, eternamente. Hoje já somos tabernáculo. Mas hoje nós somos tabernáculo que temos uma alma e um espírito dentro de nós. E esse espírito veio de Deus. Uma partícula de Deus que está em nós. Nós estamos tabernaculados. Nós estamos tabernaculados. Quando eu falo nós estamos, eu estou falando do meu eu, do meu espírito, da minha alma dentro desse corpo. Você tem um espírito, uma alma que está dentro do seu corpo. Mas Deus não quer que você seja somente tabernáculo do espírito, do seu espírito e só da alma que você tem, que está dentro desse corpo. Ele quer morar eternamente dentro de você. Ele quer morar eternamente dentro de mim. Mas para isso acontecer na nossa vida, nós precisamos ter uma vida íntegra diante de Deus, uma vida de obediência, uma vida de fidelidade. Hoje nós temos dificuldade, porque nós estamos numa guerra contra o pecado, contra o mal, contra a carne, e temos dificuldade, mas nós vencemos em nome de Jesus. Às vezes erramos, mas pedimos perdão. Às vezes erramos, mas joelhamos, colocamos a nossa boca no pó, nos curvamos diante de Deus e pedimos para Ele misericórdia. E Ele vem sobre nós, nos perdoa e continua morando na nossa vida. Não está morando numa totalidade, porque nós não podemos resistir à glória total de Deus dentro de nós. Por isso que vai haver ressurreição daqueles que são obedientes, transformação dos corpos daqueles que estão vivos, para serem transformados num corpo glorioso. Quer dizer, esse tabernáculo de carne e osso que nós moramos dentro dele, que já temos uma presença muito grande do Espírito Santo dentro de nós, ele vai ser transformado, esse tabernáculo transformado num tabernáculo glorioso, em um corpo glorioso para a morada eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jeová, vai morar dentro de nós, e nós viveremos com Ele e reinaremos para toda a eternidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês que ficaram comigo até agora. Foi um vídeo rápido, mas eu quero pedir para você compartilhar. Se você ouviu o vídeo completo, achou que tem sentido a palavra do Senhor, porque eu disse que o tabernáculo feito por mão de homens, na orientação de Deus, era a figura do tabernáculo eterno. Então toda a igreja glorificada, arrebatada, ela vai, todo mundo junto, na ordem de Deus, ela vai ser o tabernáculo eterno para a morada do Espírito eterno. Fique com Deus, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se você achou importante. Deixe um comentário aí, para mim saber o que você achou do vídeo. Compartilhe com seus amigos, seus irmãos, seus parentes. Pede para eles se inscreverem no canal Voz da Bíblia, irmão. Pede para eles se inscreverem. Me dá um voto de confiança, porque eu preciso da sua ajuda, da sua cooperação. Eu não estou trabalhando aqui em busca de like, de dinheiro, de poder. Não. Eu quero o seu like, porque através do seu like e do seu compartilhamento, esse vídeo vai alcançar mais pessoas, e pessoas vão conhecer Jesus, conhecer o mistério do tabernáculo eterno de Deus, que é a igreja glorificada, e Jesus morando dentro de nós, e nós reinando para as nações restantes, para a glória do nome do Senhor. Porque vai haver nações restantes no milênio, que vai ser regida, governada, orientada, ensinada pela igreja
que é o tabernáculo eterno de Deus, que vai reger as nações durante 1000 anos e depois para toda a eternidade. Fique com Deus, em nome de Jesus.